Oi, oi. Hoje eu quero falar sobre o retorno de Saturno. Vamos lá. Antes de começar a falar sobre o retorno de Saturno, eu preciso explicar algumas coisas para poder ficar mais compreensível. A nossa mandala, o nosso mapa, ele possui 360 graus, um círculo. Nós temos 12 signos e esses 12 signos estão distribuídos em 12 partes dentro dessa mandala de 360 graus. Isso faz com que cada signo tenha 30 graus. 30 vezes 12, 360. Cada casa, ela corresponde à casa de algum signo. A gente faz essa correspondência a fim da compreensão. Por exemplo, o primeiro signo é Áries, a primeira casa então é a casa de Áries. Porém, não necessariamente na casa de Áries estará o signo de Áries. Isso vai modificando todo o nosso mapa. O quarto signo é o signo de Câncer, portanto, a quarta casa é a casa de Câncer, é a área de Câncer. É onde aquele signo tem o domínio, porém, geralmente, outro signo estará na casa daquele signo. Então, quando a gente encontra Saturno no nosso mapa, ele estará dentro de alguma das casas. Ele estará dentro da casa de Áries, de Touro, de Gêmeos, alguma delas. A área onde Saturno se encontra é a área onde nós temos a nossa principal responsabilidade com a vida. Então, suponhamos que a gente tenha Saturno na casa de Sagitário, que é a nona casa, porque é o nono signo. Então, Saturno na casa de Sagitário fará com que os temas de Sagitário sejam mais difíceis de lidar, porque é necessário ter um empenho naquela direção, uma construção. Porém, Saturno estará em algum dos 12 signos dentro de alguma das 12 casas. Isso vai deixando tudo mais dinâmico. Suponhamos que Saturno esteja na casa de Sagitário, porém no signo de Virgem. Então vai modificando completamente a visão e a interpretação do mapa. O signo do qual se encontra Saturno pode ser visto como um signo do qual a gente tem responsabilidade e temos como objetivo nos tornarmos mestre dentro daquele signo. Uma pessoa que tenha Saturno em Gêmeos, por exemplo, é uma pessoa que precisa levar cada vez mais sério a questão do aprendizado e dos estudos, tema de Gêmeos. Mas onde esse Saturno estará encontrado no mapa? Suponhamos que seja um Saturno em Gêmeos na casa de Libra. Então, os estudos dessa pessoa estarão relacionados aos relacionamentos. Então, é uma pessoa que precisará ter uma maior abertura de aprendizado, Gêmeos, dentro dos relacionamentos, porque Saturno está na casa de Libra, que fala dos relacionamentos. Então, tudo é muito mais complexo do que a gente ouve falar por aí. Saturno leva mais ou menos 2 anos e meio para poder passar sobre cada signo. Sempre que Saturno se encontra num signo, é como se ele tivesse, a partir da concentração do tempo, trazendo uma visão mais objetiva e realista em relação àquele signo. Portanto, Saturno, como representante do tempo, quando ele passa em determinado signo por esses 2 anos e meio, ele vai estruturando esse signo na nossa consciência. Isso representa que a gente vai criando uma estrutura ao nosso redor, um muro, uma muralha, uma proteção. Saturno é a nossa estrutura. Então, quando ele passar sobre Áries, por exemplo, é um sinal de que ele estará nos estruturando no tema do signo de Áries. E o mesmo serve para todos os outros. Quando a gente estiver passando por Saturno em Câncer, a gente estará aprendendo de forma concentrada a respeito do signo de Câncer. E à medida que ele vai dando a volta no zodíaco, ele leva em média 30 anos para poder dar a volta completa no nosso mapa. Ou seja, a cada 2 anos e meio ele vai estruturando uma das áreas da nossa vida até que ele se encontra no ponto de partida inicial, que é o momento onde a gente nasceu, e é o que a gente denomina como o retorno de Saturno. De forma simples, o que significaria o retorno de Saturno? É o momento onde você, de alguma forma, estruturou todas essas áreas, todos os signos ao seu redor. De forma simples, o retorno de Saturno representa quando você, de fato, entra na idade adulta. Você realmente se torna um adulto. Antes disso, você estará sendo estruturado pelo tempo. Claro que você terá suas responsabilidades antes disso, mas é como se a partir dos 30 você tivesse realmente lidado e encarado um pouco de cada etapa e de cada área da sua vida. Esse seria o retorno de Saturno. Portanto, uma pessoa
em termos astrológicos, ela só se torna adulta de fato depois dos 30 anos. Antes disso, é como se a gente precisasse acatar as autoridades ao nosso redor, as figuras que nos estarão trazendo uma moral correta, uma forma de lidar, de aprender a lidar com a vida, um aprendizado interno, externo, os relacionamentos. É como se antes dos 30 a gente estivesse passando por uma parte de experimento da vida, em busca do autoconhecimento, em busca de reconhecer e se identificar com o que a gente é de fato. E aí, antes do retorno de Saturno, você vai experimentando toda a sua mandala. Você vai observando como funcionam os seus relacionamentos, como funciona a sua vida familiar, sua vida financeira, a sua criatividade, a sua vontade de se tornar um profissional ou não, a sua vontade de viajar ou não. Tudo isso vai sendo elaborado na sua consciência. Portanto, geralmente antes do retorno de Saturno, o que nos resta é uma certa entrega à nossa alma ao sagrado. É como se ele estivesse nos guiando e nos mostrando quem a gente é e quais são os nossos padrões que a gente em algum momento precisa aprender a lidar e se desfazendo deles. E quando Saturno se encontra no seu signo de nascimento, que é o momento onde ele começa a fazer o seu retorno, é o momento onde a sua vida fica com uma carga de responsabilidade ainda maior. Algumas coisas podem deixar de existir na sua vida, outras coisas novas começam a acontecer na sua vida, porque você está finalizando um grande ciclo. É muito comum, por exemplo, a pessoa aos 30, entre os 29, 30, 31, se casar, perder um familiar, por exemplo. Então é como se algumas coisas grandes tendessem a acontecer na vida dessas pessoas. O signo de Saturno ele pode ser visto como um signo do qual você, à medida que você emprega o seu empenho, você se estrutura, ele te traz segurança e de alguma forma a sua vocação, a sua carreira, ela pode ser vista no signo de Saturno somado ao signo do seu Sol. O que eu quero dizer? Se Saturno é a nossa responsabilidade com a vida a longo prazo, por que não torná-lo também a sua profissão? Ou seja, o signo do Sol, que é o que a gente conhece como nosso signo, ele vai representar a nossa jornada solar, o que o nosso coração pede. O signo de Saturno ele vai representar a nossa responsabilidade. Então, o ideal seria a gente juntar a nossa jornada solar, o que o nosso coração nos pede, junto das nossas responsabilidades com a vida, Saturno e Sol. Então, se o retorno de Saturno representa a nossa entrada de fato para a fase adulta da vida, lá nos 30 anos, é um sinal de que a gente pode e deve começar a ter mais responsabilidade com o que a gente quer plantar e possivelmente colher algum dia na nossa vida. A gente está falando de questões a longuíssimo prazo. Então, de alguma forma, depois desse retorno de Saturno, a realidade fica mais séria. É como se você fosse acolhendo de volta para você a responsabilidade que muitas vezes você atribuiu a outras pessoas à sua volta. É como se a partir dos 30 ele entregasse a sua vida nas suas mãos. Agora você cuida, agora você tem autorresponsabilidade porque você entende o funcionamento das coisas. Você se torna pai de si mesmo. A gente pode chamá-lo também de um momento onde a gente entra em contato com o arquétipo do Fênix. O Fênix seria o oposto do Puer. O Puer é o nosso eterno jovem, aquela parte nossa que está sempre querendo viver no mundo da fantasia, aprendendo, conhecendo e sendo curioso com a vida. E o Fênix é o nosso lado velho, o nosso lado maduro, o nosso lado que já tem uma sabedoria e uma carga de vida. Quando a gente estudou alquimia, por exemplo, a gente entendeu que o chumbo, para os alquimistas, era a matéria-prima que deveria ser transformada em ouro. Da mesma forma, a gente pode entender o nosso Saturno pessoal. A gente tem aquele signo e aquela casa onde Saturno se encontra como o nosso chumbo, e à medida que a gente emprega um empenho consciente, a gente consegue transformá-lo em ouro. Geralmente o signo de Saturno ele é inicialmente experienciado como uma grande frustração na nossa vida. Por exemplo, um Saturno no signo de Virgem, um signo que tem como objetivo o dia a dia, o cotidiano, aprender a discernir e a discriminar as coisas. Se Saturno está naquele signo,
A pessoa tem um grande potencial para poder se tornar um mestre naquelas ações voltadas para aquele signo, no caso aqui, o signo de Virgem, porém, até que ela se faça consciente e responsável daquele signo, todas essas questões voltadas para esse signo, de alguma forma ela poderá tentar fugir, ignorar. Porém, Saturno é o tempo e ele estará em cima da pessoa cobrando. Tenha disciplina, tenha regras. Observe que algumas coisas você precisa descartar. Aprenda a ser um mestre no signo do qual Saturno se encontra no seu mapa. Em resumo, então, o retorno de Saturno é você se tornar adulto. O primeiro retorno de Saturno. O segundo retorno de Saturno é como se você estivesse entrando de fato na fase do sábio. Entrando de fato numa fase onde você poderá ser visto como uma figura de autoridade naquilo que você desenvolveu nos primeiros 60 anos da sua vida. Ela dá mais uma volta em toda a espiral do mapa e volta mais uma vez para o ponto de partida de Saturno, o segundo retorno de Saturno. E o terceiro retorno de Saturno também pode acontecer, lá pelos 90 anos de idade. Ou seja, se a pessoa começa a empregar um empenho consciente no desenvolvimento daquele signo todos os dias, você imagina como ela não estará extremamente evoluída em relação àqueles temas aos seus 90 anos. Porém, muitos deixam apenas o tempo passar e ficam responsabilizando o Estado, o pai, a mãe, o governo, o sistema das suas próprias responsabilidades evolutivas. Saturno não está interessado em saber se alguém fez ou deixou de fazer algo por você. Ele está unicamente interessado em saber o quanto você fez por você mesmo, como uma pessoa que está conseguindo se colocar de pé sozinha no mundo.